Meus queridos, é um prazer voltando aqui nessa sala de aula que o professor Diego Pereira diz que é a maior sala de aula da América Latina, tá? O tema da nossa aula, eu acho que vocês já viram aí, é o breve século XX, tá bom? O que é que significa o breve século XX? Significa que historicamente um século ele não tem 100 anos, ele pode ter menos, pode ter mais. Quando a gente fala de breve século XX, são os eventos históricos importantes que vão nortear esse século. Então, o século XX, cronologicamente, ele começa no dia 1º de janeiro de 1901. Mas, historicamente, quando é que o século XX começa? Em 1914. Vamos ver quem está ligado. Qual é o evento histórico importante que acontece em 1914? Primeira Guerra Mundial. Então, esse evento, ele abre o século XX. E o que vai acontecer nesse século depende da Primeira Guerra e do que acontece depois dela. E aí vai norteando os outros eventos que vão acontecendo. E quando é que o século XX termina? Historicamente falando, ele não termina no dia 31 de dezembro de 2001. Historicamente falando, o século XX termina no ano de 1991. E assim como você adivinhou que é a Primeira Guerra que vai abrir o século XX, o evento histórico que vai fechar o século XX é o colapso da União Soviética. Quando a União Soviética deixa de existir em 91, esse século encerra. E os eventos que vão acontecer são influências desse fim, desse colapso. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é passear pelo século XX, vendo os principais eventos históricos que aconteceram e as questões do Enem que refletem sobre isso. Tranquilo? Então, nosso ponto de partida, nossa primeira questão, bota aí nela, a gente volta já para essa imagem, que é essa questão aqui, que diz assim, ó, o processo histórico, toda vida, eu sei que muitos professores já fizeram isso com vocês, mas toda vida que a gente for fazer uma questão estilo Enem, a gente sempre começa pelo comando, porque é o comando que vai direcionar o nosso olhar sobre o texto. Não é? Quando você lê e entende o comando, o que é que o comando está te pedindo, aí você vai fazer uma filtragem do texto. Aquilo que é importante eu entender, tá? Então vamos para o comando. O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra. Então eu já sei que o texto ele vai citar um processo histórico e esse processo histórico contribuiu para a Primeira Guerra, tá? Na medida em que? Qual é o evento? Quais são os eventos, os acontecimentos que vão eclodir ou fazer eclodir a Primeira Guerra? Aí vamos para o texto. 3 décadas, 1884-1914, separam o século XIX. Quem está com a canetinha aí, já grifa logo essa referência temporal, 1884-1914. Porque eu já estou dizendo para você que vai acontecer nesse momento alguma coisa que vai acabar estimulando a Primeira Guerra Mundial. E para quem está ligado, sabe que esse período aí é o período do chamado imperialismo. É por isso que a gente começa com essa imagenzinha, que é a imagem que vai remeter ao imperialismo, tá? Professor, o que é que foi o fenômeno do imperialismo? A palavra império significa domínio territorial. Então, o imperialismo é o fenômeno onde países vão dominar territórios. E isso vai se intensificar com a Revolução Industrial. A partir do momento que os países se industrializam, eles começam a competir um com o outro. E eles precisam ampliar os seus mercados. E esse processo de ampliação de mercado vai levar os países europeus à dominação da África e à dominação da Ásia. O que você está vendo na sua esquerda é o mapa do território africano dividido pelas potências europeias. Inclusive, a conferência que vai fazer essa divisão acontece no ano de 1885. Não sei se alguém aqui vai fazer o UES próximo final de semana. Alguém vai? UES? Pessoal da UES. O UES adora efeméride. O que é efeméride, professor? Datas comemorativas, aniversários, tá? E um dos aniversários que nós estamos fazendo é da Conferência de Berlim, 1885. Anota aí essa datinha, tá?
que é a conferência que vai dividir a África para os países europeus. Eu quero citar mais duas efemérides, se Deus nos abençoar, ela vai aparecer na tua prova da UES. 120 anos, anota, 120 anos, Domingo Sangrento. O que foi o Domingo Sangrento? O evento que vai ajudar a desencadear a Revolução Russa. A UES adora a Revolução Russa. Inclusive, quem fez a prova agora do meio do ano sabe que caiu uma questão de Revolução Russa. Então, é um assunto que eu preciso dominar para a prova da UES. E o Domingo Sangrento foi um evento importante para a formação dos chamados soviets, que vão dar origem à Revolução Russa. Domingo Sangrento, tá? 120 anos. 100 anos fechadinho, 100 anos redondo, fechado. Mein Kampf, eu vou soletrar, tá? Mein Kampf, M-E-I-N, separado, K-A-M-P-F. Repetindo, M-E-I-N, separado, K-A-M-P-F. Esse é o livrozinho escrito por Hitler. Tá fazendo 100 aninhos fechado, tá? Onde ele vai desfilar a sua ideologia e os princípios básicos do chamado nazismo. Então pode ser que venha alguma coisinha em relação a isso na prova da UES do próximo final de semana. Professor, preciso me preocupar com efeméride para Enem? Não, não precisa. O Enem ele não é sensibilizado por efeméride, a UES é. Então quem vai fazer só Enem, fica tranquilo em relação a esses temas, tá? Voltando para cá. Então o imperialismo é esse fenômeno da disputa. A gente está vendo ali a divisão da África à esquerda e aqui à direita. O que é que a gente está vendo? A China, ó, sendo representado como uma pizza e as potências imperiais sentadas na mesa disputando essa pizza. Cada um querendo a sua fatia. A rainha Vitória da Inglaterra, o Kaiser da Alemanha. A palavra Kaiser significa imperador, não é só o nome de uma cerveja ruim, tá? É imperador, ok? O czar da Rússia, a palavra Kaiser e a palavra czar são sinônimos, ok? Tanto faz. E as duas palavras vêm da mesma palavra, que é a palavra César, que era o título que se dava aos imperadores romanos. A República Francesa, aquela mulher ali é a representação da República Francesa e o Império Japonês. O japonês também era uma potência imperial. Diante dos protestos de um chinês que está ali ao fundo, olha para a imagem do chinês. Ele é apresentado de uma forma civilizada ou selvagem? Selvagem. Essa era a ideia que o europeu passava, que ele precisava civilizar essa galera. Era a missão civilizadora, era o fardo do homem branco, dominar esses povos incivilizados e selvagens e levar a civilização ocidental, tá? E aí esse processo de dominação, já me direcionando para a resposta da questão, ele vai gerar disputa entre as nações. As grandes potências imperiais, França e Inglaterra, disputando com aqueles países que estavam chegando na corrida, a Alemanha e a Itália. E dessa disputa pelos territórios fora da Europa e dentro da Europa, vai fazer eclodir a Primeira Guerra Mundial. Então, quando ele fala, ó, separa o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África, isso é o imperialismo. E com o surgimento do movimento de unificação nacional na Europa, Itália e Alemanha, países que se unificam. No século XX, que começou com a Primeira Guerra, é o período do imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. Então, o processo citado contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra, na medida em que, qual é a resposta que a gente vai marcar? Disputa por territórios. Tudo bem? Letra B de beijinho na bochecha, tá? Vamos para a próxima? Foi rápido demais ou tá bom o ritmo? Tá de boa, tá tranquilo? Porque tem muita questão e eu queria chegar pelo menos na 10ª também, assim como o Judésio. Eu acho que eu não consigo fazer as 12, mas já vou deixar à disposição de vocês o meu Instagram, tá? Quem quiser anotar aí, Tiago Cavalcante, Tiago com TH, Cavalcante com I, tudo junto. Tiago Cavalcante, 787. Tá? Esse é o meu Instagram, me procura lá, adiciona qualquer dúvida em qualquer uma questão,
entre em contato por lá. O que é que você pode por esse Instagram? Tirar dúvida das questões que você tem aí, me pedir qualquer orientação em relação ao vestibular. O que é que você não pode? Me pedir dinheiro emprestado. Tá? Eu sou professor, não sou promotor. E resolver os problemas do seu relacionamento, também não dá não, né? Ok? Tem gente que pede, professor, fala com meu namorado. Não, sem condição, tá? Vamos para frente. A segunda questão também é de Primeira Guerra, tá? Aqui tem um mapinha dinâmico, esse slide vai ser disponibilizado para vocês. Tem um mapinha mental para você entender a Primeira Guerra. Oi. Vai, arrocha. E eu vou voltar também a ele. A gente vai para a questão e volta para o mapa mental, tá? Mas esse slide vai ser disponibilizado para vocês, tá? Já falei com o professor Diego e vai disponibilizar. Bom, eu vou na questão e depois eu volto para o mapa mental, ok? A questão. Sempre começando pelo comando, tá? Os eventos mencionados no texto contribuíram fortemente para a ascensão de regimes, atenção, circula aí esses regimes, tá? Para a ascensão de regimes propensos a um conflito armado, a um novo conflito armado, pois. Então eu tenho que achar no texto quais são os eventos mencionados que vão levar a esse novo conflito armado, tá? Aí o texto, ó, a década que se segue ao fim da guerra, ou seja, quando terminou a Primeira Guerra em 18, a década que se segue de 18 até 20, tá? Continua. Constitui praticamente uma continuação desta, com acomodação difícil dos seus resultados. A ruptura do sistema internacional com a Revolução Soviética, Revolução Russa de 17, e o início da contestação anticolonial. Os países colonizados pelo imperialismo começam a contestar essa dominação, tá? A ascensão dos Estados Unidos, o recuo da Europa e o início da contestação anticolonial marcaram uma década para muitos, que foi de pessimismo, e para alguns de ilusão, que bruscamente se encerra com a quebra da Bolsa de Nova York. Com a crise de 29, terá início a preparação de uma nova guerra mundial. Então, por que esses eventos citados, a Revolução Russa, o declínio europeu, o início da contestação anticolonial, a crise de 29, por que isso vai acabar estimulando uma nova guerra? Porque no período entre guerras, atenção, o período que vai de 18 a 39, os valores que sustentavam a civilização europeia e ocidental começam a ser questionados. A Primeira Guerra, ela vai ser responsável pela crise desses valores. Depois que a guerra termina, as pessoas começam a desacreditar em algumas coisas. Bota aí as 3 coisas que vão entrar em crise depois da Primeira Guerra. Vai, anota. Primeiro, a democracia. Ok? O que é que significa dizer isso, professor? Significa dizer que vão surgir governos antidemocráticos. Exemplo, professor, fascismo, nazismo. Tudo bem? Então a democracia entra em crise. Segundo valor que entra em crise, liberalismo. Ok? O mundo se torna um pouco menos liberal. Tá? A crise de 29 ela mostra isso. Quando o capitalismo não tem regras, ele pode ser altamente destrutivo. Então surgem modelos de contenção do liberalismo. Exemplo disso, o keynesianismo nos Estados Unidos. Exemplo disso, a social-democracia na Europa. E o modelo econômico dos estados totalitários, que era capitalista, mas controlado pelo Estado. É o chamado capitalismo totalitário. No nazismo, no fascismo, o capitalismo não deixa de existir, mas existe uma parceria entre as empresas e o Estado. Quem fez o Fusca foi Hitler. O engenheiro leva o projeto de um carro popular. A palavra Volks significa povo. A palavra Wagen significa carro. Adivinha o que é que significa Volkswagen? Projeto nazista para erguer a economia. O engenheiro leva o projeto, Hitler olha e diz, não quero assim. Eu quero um carro menor, quero um carro compacto, quero um carro barato e quero um carro no formato de um besouro. E aí nasce o Fusca. Para quem não sabe, o outro nome do Fusca é Beetle, que é besouro em inglês.
O outro nome do Fusca é Beetle, que é besouro em inglês. Tudo bem? Então, a democracia entra em crise, o liberalismo entra em crise e o último valor, coloca aí, racionalismo. Ou seja, o mundo se torna um pouco menos racional depois da Primeira Guerra, tá? E isso vai se refletir no surgimento desse tipo de Estado chamado Estado totalitário, antidemocrático, antiliberal e antirracional. O nazismo é isso. Professor, o nazismo é irracional? É. Uma ideologia que se propõe exterminar 6 milhões de pessoas só pode ser classificada como irracional. Tudo bem? Não confunda usar ciência com racionalismo. Os nazistas usavam ciência, aquela que legitimava os seus interesses. A ciência que era contra os seus interesses, eles simplesmente não usavam. Por que Hitler não chegou na bomba atômica? Porque ele classificava a ciência física da bomba atômica uma ciência judaica. E ele não avança. Mas o projeto de foguetes alemão era muito melhor do que o projeto de foguetes inglês, francês e americano. Tá? Ele não chega na bomba atômica porque ele classificava a física que deu origem a essa bomba como uma física judaica. Eles usam a ciência sim, mas isso não significa que eles são racionais. Eles são idealistas. Eles idealizam um projeto de nação. Então, voltando para cá. Os eventos mencionados no texto contribuíram fortemente para a ascensão de regimes propensos a um novo conflito armado, pois os valores que sustentavam aquela civilização entram em crise. Olhando para as alternativas, qual delas dá a ideia de uma crise de valores? Letra D de dado, não é verdade? Corroem a crença na legitimidade das democracias liberais. Tudo bem? Vamos para a próxima? Terceira questão. A terceira questão, a gente vai entrar aí no tema do Estado totalitário, tá? O que é esse Estado totalitário, professor? É o modelo de Estado que surge nesse período. É o nazismo, é o fascismo. Por que a gente chama de Estado totalitário? Olha para cá. Porque existe uma concentração total de poder na mão do Estado. Tudo bem? Vamos de novo. Por que a gente chama de Estado totalitário? Eu quero ouvir vocês, tá? Porque existe uma concentração... Bora. Uma concentração total de poder na mão do Estado. Por isso que é um Estado totalitário. Ok? Outra coisa importante, não confundir totalitário com autoritário. Autoritário, baseado na força. Totalitário, também. Mas qual é a diferença? A diferença é que o totalitário é uma força completa. É um Estado que interfere em tudo. Atenção para o que eu vou dizer agora, que vai ter uma questão que vai falar sobre isso. Ele controla a política, ele controla a economia, ele controla a sociedade, ele controla a cultura e, por favor, anota aí o que torna o Estado totalitário tão perigoso. Ele controla a vida, dizendo que tipo de vida é útil e pode viver, e que tipo de vida, escute para você entender o perigo desse fenômeno, que tipo de vida é inútil. E se assim o Estado entender, ele elimina essa vida. É isso que torna o Estado totalitário tão perigoso. É o Estado que diz, eu acho que você não deve viver. Eu acho que você tem que ser eliminado. E eles vão fazer isso. Não só com judeus, tá? Quem pensa que foi só com judeus, está errado. Ciganos, homossexuais, intelectuais, testemunha de Jeová. Por que o Estado nazista perseguiu testemunhas de Jeová? Porque eles não juravam a bandeira. Porque eles se negavam a entrar no exército. Porque a filosofia religiosa do testemunho de Jeová é contra a violência. E aí eles eram mandados para os campos de concentração, identificados com um triângulo roxo. Tudo bem? Antes do primeiro judeu saber o que era um campo de concentração e uma câmara de gás, um dos primeiros grupos que sofreu todo o peso do que é um Estado totalitário, escute bem, foram os deficientes físicos e mentais.
Porque se Hitler defendia que a raça dele era superior, como é que ele ia justificar para a humanidade deficientes físicos e mentais? Então, o que é que o Estado nazista fez? Primeiro, proibiu dessas pessoas se reproduzirem, castrando obrigatoriamente. Depois, simplesmente eliminou. Professor, e a sociedade aceitava isso de boa? Esse é o problema de uma ditadura, ela não precisa de consentimento popular. Outra coisa, essas coisas não eram ditas claramente. Você acha que Hitler se tornou tão poderoso dizendo que ia matar 6 milhões de judeus? Claro que não. Como é que ele se torna poderoso? Como é que ele chega ao poder dizendo que vai defender a tua família? Dizendo que vai defender o teu emprego? Dizendo que vai defender a tua religião? É assim que ele chegou ao poder. Mas quando ele chega ao poder, ele começa a colocar em prática as ideias desse Estado. E é um Estado que acha que pode eliminar vidas. É isso que é perigoso. Por isso que é um Estado perigoso. Tudo bem? Tranquilo? Então, esse Estado, ele vai surgir aí, tá? Ele vai surgir nesse período entre guerras, por causa da crise desses valores. Aí a questão nos diz o seguinte, ó. O texto apresenta 3 tipos de poder, que podem ser identificados em momentos históricos distintos, tá? Identifique o período em que a obediência esteve associada predominantemente ao poder carismático. O que é o poder carismático? Segundo Weber, é o poder presente no Estado totalitário, onde o líder consegue passar para a multidão, escute bem, a ideia de que ele é diferente de tudo. A ideia que se não for com ele, a coisa não vai acontecer. Ele tem este poder de transformar a realidade. É isso que é o poder carismático. Não confunda com o carisma do senso comum, que é o cara gente boa. Não é isso. É aquele que foi pensado por uma força para liderar as pessoas. Esse é o poder carismático. Fala, meu príncipe. Não é muito falado, né? Deixa eu dizer a pergunta dele. Ele está perguntando assim, por que não se fala muito dessas outras pessoas que sofreram com o nazismo? Se fala mais dos judeus. Eu acho, não sei, estou conjecturando, porque os judeus têm um poder de se fazer mais presente no discurso midiático. E como, depois que termina a Segunda Guerra, a gente vai descobrir o Holocausto, a morte de 6 milhões de judeus, aí isso impactou demais, certo? Mas diversos grupos foram perseguidos, não apenas os judeus. Eles foram os mais perseguidos e os que mais sofreram. E conseguiram transformar esse sentimento num sentimento muito forte no pós-guerra. É tanto que, muito boa a sua pergunta para eu lembrar disso para todo mundo, ó. É tanto que, preste atenção no que eu vou dizer agora, tá? Infelizmente, o professor de história tem essa necessidade de trazer vocês para a realidade. Ser antissemita, antes da Segunda Guerra, não era exceção, era regra. Hitler simplesmente vai usar uma coisa que todo mundo já fazia. Só que ele subiu o sarrafo a níveis impensáveis. Mas muita gente tinha raiva de judeu, muita gente achava que judeu era um problema. Agora, quando termina a Segunda Guerra, o massacre que houve de 6 milhões de judeus, o cara queria matar 9 e matou 6, pô. Aí o antissemitismo se tornou uma coisa impensável no pós-Segunda Guerra. Mas antes da Segunda Guerra era até comum sentir raiva de judeu. Fala, cara, alguém diz. Oh, olha a pergunta do homem, pelo amor de Deus. Não vamos trazer para os tempos presentes. Eu acho que existe uma forçação quando se diz que é, certo? Mas que existem elementos parecidos, sim. Elementos parecidos. Mas é uma forçação a gente dizer que foi. Tudo bem? Talvez um ou outro tenha uma ideologia mais forte, parecida com o fascismo. Mas dizer que o governo como um todo foi, é um exagero. Deixa eu chegar aí mais perto de você, por favor. Fala. Também. A gente não pode dizer que todo judeu é rico. A pergunta dele é, a perseguição aos judeus é porque os judeus acumulavam riqueza? Também. Mas a gente não pode dizer que todo judeu era rico.
todo judeu era explorador. Isso é um estereótipo que se cria em cima do judeu exatamente para justificar a perseguição. É mais ou menos a mesma pergunta que ele fez, e a ideia é essa. Os judeus, eles como foram os mais perseguidos e os que mais morreram, 6 milhões, eles conseguiram fazer disso uma luta contra o antissemitismo. Entendi. De fato, algumas lutas se tornam mais presentes. A do racismo, a gente ainda não conseguiu vencer. Mas o antissemitismo, ele se tornou uma realidade. Tipo assim, você ser antissemita depois da Segunda Guerra é uma coisa praticamente inimaginável, tá? Mas vamos avançar, senão a gente não consegue fazer as questões, tá? Então, o que é o tipo de Estado que vai surgir, meu povo? É sério, se a gente não avançar, a gente não vai conseguir chegar na 10ª. A última, tá? Eu vou responder a última pergunta e depois, quem tiver pergunta, no final da aula, chega e pergunta para mim. Liberalismo, democracia e racionalismo. Fala, príncipe. É mais ou menos por aí. A sociedade em torno do fascismo é uma sociedade militarizada, certo? O que significa dizer que ninguém questiona quem manda. E quem está em cima manda, quem está embaixo obedece. Não que Hitler não tivesse inimigos, não que não tentaram assassiná-lo, tentaram. Nem todo nazista era hitlerista, mas a ideia é concentração total de poder na mão do líder e o que ele determina se faz. Esse é o ponto. O que ele determina se faz. Então, respondendo à questão, o texto apresenta 3 tipos de poder e podem ser identificados em momentos históricos distintos. Identifique o período em que a obediência a este poder associada predominantemente ao poder carismático. É nos estados totalitários. Qual a alternativa aí que tem um estado totalitário? A Itália fascista. Então, a alternativa correta para a questão, letra B de bola, tá? Vamos para a próxima. Que também fala um pouco sobre estado totalitário, né? Mais especificamente sobre o nazismo, tá? O nazismo, ele vai chegar ao poder em 33. Lembrando que apesar desse estado ser forte, tá? Existia uma concentração total de poder na mão do líder, ok? Eles não chegaram ao poder através de golpe de estado, certo? Como é que Hitler chegou ao poder na Alemanha? Eleito, ok? Em 1932, o partido nazista foi o partido mais votado na eleição. E aí Hitler vai ser nomeado primeiro-ministro. E aí ele vai acumulando poder, concentrando poder e colocando em prática as suas ideias. Então a próxima questão, acho que as próximas 2, elas falam sobre isso, sobre esse estado totalitário. Vamos para o comando. A partir da análise da autora, atenção para essa autora, por favor, circula o nomezinho dela, Hannah Arendt. Todo ano tem questão no Enem dessa autora. E o tema preferido quando se fala de Hannah Arendt é totalitarismo. Tudo bem? A partir da análise da autora, no encontro das temporalidades. Aí o que é que a gente tem que perceber no texto? De que época eu estou falando. E o texto, ele vai te mostrando esse lance dos campos de concentração. Então, quando é que eu tenho campo de concentração? Na época dos estados totalitários. Tudo bem? O encontro das temporalidades históricas evidencia-se uma crítica à naturalização. O que é que ela está criticando? A naturalização de quê? Deste projeto de poder que acha que pode interferir na vida. Deste projeto de poder que acha que pode pegar pessoas e confiná-las em um campo. O nome disso, segregação. Ok? Deste projeto de poder que, em nome das suas ideias, acha que pode exterminar a vida de alguém. Quando o Estado, anota aí esse conceitozinho, conceito do Foucault, e está na resposta da questão. Quando o Estado tem um poder sobre a vida, ele exerce um biopoder. Anota isso. Um biopoder. É um projeto biopolítico. Tudo bem? Então, pelo texto, você chegava nos campos de concentração e o que está sendo criticado é a naturalização dessa separação das pessoas
dessa segregação humana fundamentada por um projeto que interfere na vida, por um projeto biopolítico. Tá? Então, a alternativa correta para a questão, letra D, de jeans. Tudo bem? Tranquilo? Vamos para a próxima. Quarta. Como é que está meu tempo? Deixa eu só olhar aqui. Certo. Quarta questão. Os Rothschilds foi produzido na Alemanha nazista. A partir do texto e naquela conjuntura política, o principal objetivo do filme. Voltemos aqui para o nosso mapa mental. Voltemos aqui para o nosso mapa mental. O que é que caracteriza esse projeto nazista? Quais são as características dele? Ali, principais características. Ele não é democrático, ele não é liberal, ele é totalitário, ele é nacionalista extremado, ele é militarista, sociedade militarizada, anticomunista, é isso que gera toda a confusão. Ele tanto é antiliberal quanto é anticomunista. Como ele é anticomunista, o que é que a galera da esquerda faz? Joga o nazismo na direita. E como ele é antiliberal, o que é que a galera da direita faz? Joga o nazismo na esquerda. Qual seria o melhor para classificar o nazismo? Atenção, do ponto de vista político, como é que eu classifico o nazismo? Extrema direita. Não há o que questionar. Do ponto de vista econômico, nem direita nem esquerda. Ok? Essa é a classificação. Do ponto de vista político, extrema direita. Do ponto de vista econômico, nem direita, nem esquerda. Nem que é o capitalismo liberal, nem muito menos o comunismo. Tudo bem? Ok? Professor, mas o nome do partido nazista tem socialista. É um partido nacional socialista dos trabalhadores alemães. E daí? Porque tem socialista não significa que é de esquerda. Não há apenas um tipo de socialismo. Existem vários. Não diga essa bobagem por aí, que porque tem socialista no nome do partido, ele é de esquerda. Nem tudo que tem socialismo social é de esquerda. Ou você acha que o biscoito clube social só quem come é comunista? Beber socialmente é beber com seus amigos marxistas? Claro que não, gente. Bobagem, tá? O nome socialismo no partido foi uma estratégia política para tirar a classe trabalhadora dos partidos de esquerda. É por isso que está ali aquele nomezinho, tudo bem? Culto à figura do líder, que é colocado como esse ser especial, carismático. E aí vem a resposta da questão. O racismo, particularmente com os judeus. E para estimular esse antissemitismo, havia toda uma propaganda. O judeu era visto como interesseiro, como cobiçador, como explorador. E aí, o que essa questão vai nos mostrar é exatamente isso. Como essa imagem ruim do judeu era formada para estimular... Não está passando aqui, ó. Para estimular um sentimento antissemita. Passou? Aqui não. Deu uma travada, eu acho. Opa, agora apagou tudo. Enquanto isso... Opa, volta. Volta. Pronto. Está aí a resposta, ó. Sem perder mais tempo. Os Rothschilds foi produzido na Alemanha a partir do texto e naquela conjuntura, o principal objetivo. Aí a partir do texto, o que é que você chegava? No período do nazismo, tá? Até 45 os nazistas estão no poder, e esse tipo de produção cinematográfica, vendo o judeu como um cobiçador, um explorador, era para estimular esse sentimento antissemita. Tudo bem? Então a resposta, aprofundar a intolerância étnica, particularmente em relação aos judeus. Tá? Estamos chegando em Segunda Guerra, esse Estado totalitário que vai chegar ao poder na Europa, né? O fascismo em 23, o nazismo em 33, ele tem uma natureza. Qual é a natureza dele? Expansionista, tá? E aí esse expansionismo territorial vai levar o mundo a uma Segunda Guerra. Hitler vai colocar em prática um projeto chamado Espaço Vital,
O que era o espaço vital, em alemão Lebensraum, era a conquista de territórios onde tinha populações alemãs. Onde é que tinha alemão fora da Alemanha? Áustria, Tchecoslováquia e Polônia. O que é que Hitler faz? Começa a anexar esses territórios. A Áustria foi anexada pacificamente. Na Tchecoslováquia já há uma reação, mas a guerra não começa. Quando ele invade a Polônia, a guerra começa. E aí, esse expansionismo territorial leva o mundo a uma segunda guerra. Essa segunda guerra começa em 1939, ela vai até 1945. Ela é dividida em dois momentos. Num primeiro momento, você tem o avanço do eixo. Quem são os países do eixo? Para ficar fácil na cabeça. Para ficar fácil na cabeça, os países do eixo. Como é que é o nome da capital da Itália? Roma. Como é que é o nome da capital da Alemanha? Berlim. Como é que é o nome da capital do Japão? Tóquio. Pega as duas primeiras letras de cada uma das capitais. Roberto. Então, quem são os países do eixo? Roberto. Roma, Berlim e Tóquio. Tá? Itália, Alemanha, Japão. Os países do eixo vão avançar no primeiro momento, entre 1939 e 1941. Hitler conquista praticamente toda a Europa. Ele vai utilizar uma estratégia de guerra chamada Blitzkrieg. Blitz, de Blitz, Krieg. Blitz, rápido ou relâmpago, e Krieg, guerra. Guerra rápida ou guerra relâmpago. Avança rapidamente, conquista territórios e ele vai invadir a União Soviética. Ele quebrou o pacto que fez com Stalin e invade uma grande operação chamada Operação Barba Ruiva. Quando ele invade a União Soviética, os soviéticos vão cedendo o território, vão adotando contra Hitler a mesma tática que adotaram contra Napoleão, chamada Terra Arrasada, só que a guerra chega em uma cidade. Qual é a cidade que vai mudar os rumos da guerra? Stalingrado. A palavra grado em russo significa cidade. Tenta adivinhar em homenagem a quem é essa cidade? Né? Se a cidade em homenagem ao grande líder caísse na mão do inimigo, seria uma propaganda. Então, quando a guerra chega em Stalingrado, Stalingrado resiste e olha para cá, olha para a posição que eu vou fazer, vai haver uma virada de chave. E aí, nessa virada de chave, os aliados começam a avançar. A União Soviética entra definitivamente na guerra. Os Estados Unidos entram na guerra quando são atacados pelos japoneses, o ataque de Pearl Harbor. E quando os Estados Unidos entram na guerra, eles nunca entram só. Estados Unidos, quando vai para a guerra, parece aqueles meninos bombadinhos de academia quando vai para a festa. Aqueles meninos bombadinhos de academia quando vai para a festa, se nos primeiros 15 minutos ele não arrumar uma namorada, ele arruma uma confusão. E por que ele faz isso? Porque ele sempre vai com a galera dele. Quando os Estados Unidos entram na guerra, ele leva uma galera. E adivinha qual foi a galera que os Estados Unidos levou? Nós. Nós entramos na guerra com os americanos. Os americanos estavam desenvolvendo uma política chamada, anote aí, política da boa vizinhança. E através dessa política se aproxima do Brasil, tá? Essa aproximação é política, é uma aproximação econômica e uma aproximação social e cultural. Inclusive a Disney vai criar um personagem pra gente. Estou falando de quem? Zé Carioca. Personagem da Disney criado para aproximar o Brasil e os Estados Unidos. Tudo bem? A gente vai mandar para essa guerra duas forças, a FEB e a FAB. Anote aí, FEB e FAB. FEB é a Força Expedicionária Brasileira e a FAB é a Força Aérea Brasileira. A FEB foi muito mais eficiente do que a FAB, porque a FAB teve pouco tempo, a FEB teve mais tempo. Nós mandamos para a Europa em torno de 27 mil militares, e a maioria desses caras voltaram para casa. O que é que significa isso? Que nós fomos fodas pra caralho, tá? Inclusive, qual era o nosso lema? A cobra vai fumar.
Por que que a cobra ia fumar? Porque as pessoas não acreditavam que o Brasil entrasse numa guerra. As pessoas diziam que o Brasil só entraria na guerra quando uma cobra fumasse. Quando nós declaramos guerra, os soldados decidiram usar o símbolo de uma cobra fumando e a frase, agora a cobra vai fumar. A cobra vai fumar virou uma frase de superação. É quando você faz aquilo que todo mundo duvidava que você fosse capaz de fazer. Então a gente pode dizer, sem medo de ser feliz, que a FEB é o primeiro coach brasileiro, né? Estimulando as pessoas a superarem os seus limites, tá? Outra coisa, as batalhas importantes que nós vencemos: Montese, Monte Castelo. Vale, professor, os nomes dos bairros. Adivinha por que os bairros têm esses nomes? Agora cuidado, tá? Nem todo bairro de Fortaleza é batalha da Segunda Guerra. Por exemplo, não teve uma batalha do Papicu, né? No Papicu tem até batalha, mas não é da Segunda Guerra, né? Ok? Beleza? Cuidado com isso. Outra coisa interessante, a gente vai mandar para a guerra os soldados, tá? E vem alguns soldados americanos para cá. Ok? Eles vão montar no Brasil 2 bases. A base maior deles é em Natal. Quem aqui já foi para Natal? Levanta a mão. A próxima vez que você for em Natal, quando você estiver entrando na cidade, você vai ver um muro branco bem grande do seu lado direito. É o Campo do Parnamirim. Era a maior base militar americana no Brasil. Só que os americanos montaram uma basezinha menor. Essa base menor que eles montaram foi aqui em Fortaleza. Como a nossa base era menor, como é que os soldados chamavam essa base? Atenção para quem nunca ouviu essa. Posto de comando. Posto de comando. Só que os soldados abreviavam posto de comando por 2 letras. A letra P e a letra C. Quando o americano fala P, o que é que sai da boca dele? Pi. E quando ele fala C? Si. Adivinha onde era o posto de comando? No PC. Onde muitos de vocês, se Deus quiser, vão estudar próximo ano. Eu ouvi um amém? Amém. Glória a Deus. Tudo para a honra e a glória dele. Deixa eu só dar prosseguimento. Anota aí a questão que no final eu tiro tua dúvida, tá? Esse posto de comando tinha soldados americanos que, como estavam numa guerra, tinham que treinar. E aí eles saíam lá do PC e vinham correndo até a Praia de Iracema. E como eles estavam fazendo uma atividade física, eles vinham de short e camiseta, alguns só de short. Acontece que Fortaleza, na década de 40, era uma cidade conservadora, ninguém mostrava o corpo. Quando esses soldados passavam de short e camiseta, alguns só de short, pelo centro da cidade, e as meninas olhavam para os soldados, vendo aqueles homens altos, loiros, fortes, de olhos claros, a cara dos atores que elas viam no cinema, aí começou a nascer namoro entre cearenses e americanos. Essas cearenses que namoravam os americanos, escute só, como é que elas foram chamadas pela nossa sociedade? As Coca-Cola. Por que as Coca-Cola? Primeiro, porque não havia Coca-Cola no Brasil. Quem trouxe a Coca-Cola para o Brasil foi a guerra. Segundo, porque só as namoradinhas dos americanos e os americanos tomavam Coca-Cola, tá? Inclusive, os meninos tinham muita raiva das meninas que namoravam os americanos. Tanta raiva, que os americanos mandavam um ônibus para o centro de Fortaleza para pegar as namoradas e levar elas para o clube deles. Adivinha como foi que a sociedade cearense maldosa apelidou esse ônibus? Marmita. Que coisa horrível, né? Marmita. Outra coisa interessante, a presença dos americanos, ela acabou gerando coisas curiosas. É muito comum, escute essa, é muito comum que pessoas que nasceram ali em 42, 43, 44, homem, se chame Walt Disney. Adivinha a homenagem a quem? Walt Disney? O Walt Disney. E muitas mulheres que nasceram em 42, 43, mais ou menos, foram batizadas com o nome de Madeinusa. Adivinha o que é Madeinusa? Era o que vinha na caixa dos produtos. Made in USA. Aí o cara achava tão bonito que batizava a menina com o nome de Madeinusa, né? Made in USA, tá?
Outra palavra interessante que surgiu dessa convivência entre americanos e cearenses foi o nosso famoso espilicute. Da onde é que vem o espilicute? Quando passavam as meninas perto dos soldados, os soldados comentavam uns com os outros que ela, she's, é bonitinha. E a palavra que o americano usava para bonitinha era pretty cute. Aí o americano olhava para o outro e dizia, she's pretty cute. O que é que o cearense ouvia? Espilicute. Então, she's pretty cute, americano, virou o espilicute cearense. Dessa convivência entre os soldados e as suas namoradinhas, tá? Vamos para frente, vamos para a questão, senão a gente não termina. O tempo passa rápido demais. Com sua entrada no universo dos gibis, ok? História em quadrinho, pessoal, tem tudo a ver com história, tá? Anote aí os super-heróis e os contextos dele. Primeiro super-herói importante, Superman. Superman está ligado aqui com contexto histórico, crise de 29. A gente vivia uma depressão, tá? E aí vai ser criado esse personagem para incentivar, inspirar esse momento de depressão, de incertezas. É o Superman. Segundo personagem importante, Capitão América. Foi criado em que contexto? Segunda Guerra. Objetivo da criação do Capitão América, exaltar os americanos. Quando eles entram na Segunda Guerra, a guerra vai mudar. E o Estado totalitário, o nazismo e o fascismo vai ser derrotado. O que é que essa revista aí, que é a revista número 1 do Capitão América, está mostrando? O América, o cara está disfarçado da bandeira dos Estados Unidos, por isso Capitão América, dando um soco em Hitler. Mostrando a vitória sobre os estados totalitários. Então, a alternativa correta para a questão, B de bola. Tudo bem? Aí, próximo grupo de história em quadrinho importante. Anote aí, Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico está ligado ao quê? A corrida espacial. Quem é o Quarteto Fantástico? São 2 cientistas e 2 militares. Os cientistas, o Red Richard e a Sue Storm. E os militares, o Ben, que vai virar o Coisa, e o Johnny, que é o Tocha Humana. Tá? Como é que surge o Quarteto Fantástico? Eles vão ao espaço, havia uma disputa contra a União Soviética, e mesmo sem estar preparado, eles vão ao espaço e acontece um acidente. E quando eles voltam, eles já voltam ao Quarteto Fantástico. Outra história em quadrinho importante, anote aí, Hulk. O Hulk está ligado aqui com contexto, corrida armamentista. Quem é o Hulk, professor? É um cientista chamado Bruce Banner, que está fazendo experiências com radiação. E aí ele acaba sofrendo um acidente com radiação gama e vira o incrível Hulk. Tudo bem? E o último, história em quadrinho, com contexto histórico importante, X-Men, que está ligado a diversos contextos históricos, e vou falar de 2 personagens importantíssimos, Professor Xavier e Magneto. Professor Xavier e Magneto são 2 mutantes que pensam de forma diferente a relação entre mutantes e humanos. Para o professor Xavier, mutantes e humanos podem conviver harmoniosamente. Para o Magneto, os mutantes não precisam dos humanos. Os mutantes são superiores aos humanos. Quem é os 2 personagens históricos desse momento que vivem um dilema parecido? Martin Luther King e Malcolm X. Martin Luther King é o líder pacifista que acredita que brancos e negros podem viver em paz. E o Malcolm X é um supremacista negro que acha que os negros não precisam dos brancos. E que os negros são superiores aos brancos. E não precisam pedir nada aos brancos. O Enem adora a luta pelos direitos civis. É uma temática legal. E pode vir essa comparação aí das histórias em quadrinhos com essa questão racial. Tudo bem? A próxima questãozinha. A declaração citada no texto introduziu uma nova concepção nas relações internacionais, ao possibilitar. Aí vamos para o texto, ó. Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Importantíssima. A prova do Enem é uma prova que valoriza muito os direitos humanos, cara.
Questão social, questão cultural, sempre está presente, tá? Sempre procurar a resposta mais inclusiva. A resposta que pretende defender os grupos mais vulneráveis, que é a resposta dessa questão. O objetivo dessa declaração era isso, tá? Como a Segunda Guerra mostrou ao mundo o fenômeno do Holocausto, depois que ela terminou, era necessário criar uma forma de evitar que isso acontecesse novamente. E aí vai a da ONU, 45, é outra efeméride importante, 48, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada na Assembleia Geral da ONU, a Resolução 217-A, de 10 de dezembro de 48, foi um acontecimento histórico de grande relevância, ao afirmar pela primeira vez em escala planetária o papel dos direitos humanos na convivência coletiva. Pode ser considerado um evento inaugural de uma nova concepção de vida internacional. Então, o grande objetivo de instituições como essa e documentos como esse, proteger os grupos mais vulneráveis, principalmente para não deixar se repetir o fenômeno do Holocausto. Então, a resposta correta para a questão, letra B de bola. Tudo bem? Estamos saindo do cenário Segunda Guerra, estamos chegando ao cenário Guerra Fria. Guerra Fria, professor, é o que vai acontecer no mundo de 45 para frente. Até quando, professor? Até 91. Por que essa guerra é chamada de fria? Porque nunca os americanos e os soviéticos se enfrentaram diretamente. Diretamente, um exército nunca lutou com o outro. Diretamente, as duas nações não entraram em campo de batalha. Mas aconteceram as chamadas guerras quentes da Guerra Fria, ou guerras por procuração, onde um dos países estava diretamente envolvido na guerra e o outro país ajudava o lado que estava lutando com seu inimigo. Tudo bem? Por exemplo, um exemplo disso, Guerra do Vietnã. Quem se envolve diretamente na guerra? Os Estados Unidos. E a União Soviética dava suporte ao Vietnã para lutar contra os Estados Unidos. Tudo bem? Outra coisa importante, essa Guerra Fria ela vai ser marcada por algumas corridas, tá? Corrida armamentista e corrida espacial. Dois temas importantíssimos. Corrida armamentista, quando a gente sai da tecnologia, olha para mim, da fissão do átomo para a fusão do átomo. Fissão, quebra. Fusão, união. As bombas de fusão são infinitamente maiores do que as bombas de fissão. As bombas de fusão, elas são tão poderosas, que para detonar uma bomba de fusão é necessário detonar uma bomba atômica. Somente uma bomba atômica gera energia suficiente para fundir os átomos e gerar a reação em cadeia que dá origem à bomba de fusão. A gente vai ver um vídeo aqui da detonação da maior bomba atômica, aliás, a maior bomba de fusão da história da humanidade, a Tsar Bomb, tá? Daqui a pouco a gente vê esse vídeo. E também a corrida espacial. Corrida espacial, o espaço passou a ser visto como a última fronteira. O ser humano já tinha dominado a terra, o ar e o mar, faltava o espaço. Quem chegasse ao espaço primeiro ia mostrar que era o sistema mais eficiente. E quem estava vencendo a corrida espacial era a União Soviética, quando lança ao espaço o primeiro satélite, o Sputnik, quando lança ao espaço o primeiro ser vivo, que é a cachorrinha Laika, depois o primeiro homem, que é o cosmonauta. Não esqueça que a disputa entre americanos e soviéticos é inclusive nomenclatural. O soviético que vai para o espaço é cosmonauta. O americano que vai para o espaço é astronauta. Então existe essa divisão, tá? Além de americanos e russos, só os chineses também possuem tecnologia para mandar alguém para o espaço. E vocês sabem que o chinês que vai ao espaço também tem um nome diferente. Americano, astronauta. Russo, cosmonauta. E o chinês espacial. Alguém arrisca? Rapaz, eu já ouvi tanto absurdo como resposta a essa pergunta. Geralmente é eivada de preconceito. Chinonauta. Xing-ling. Pastel de flangonauta. Arroz fritonauta. Já ouvi até peixonauta, tá? Mas não é, ok?
O nome do chinês espacial é taikonauta. Taikonauta, tá? Outra coisa importante, durante esse período, tema da próxima questão, o mundo vai viver um conceito chamado bipolaridade. Vale, professor, era todo mundo doido nessa época? Não. Estava todo mundo dividido entre dois sistemas. Ou você estava do lado do capitalismo, ou você estava do lado do socialismo. Essa divisão é tão brutal que alguns países literalmente vão se dividir em dois. É o caso da Alemanha. O que é que nós estamos vendo aí? A divisão bipolar da Alemanha. A Alemanha vai ser dividida em Alemanha ocidental capitalista e Alemanha oriental socialista. Para quem vai fazer o UES no próximo final de semana, detalhes, né? A UES não é Roberto Carlos, mas gosta de detalhes tão pequenos. Uma vez a UES cobrou os nomes das Alemanhas. Anote aí, Alemanha Ocidental, República Federal da Alemanha, RFA. República Federal da Alemanha, RFA. E a Alemanha Oriental, República Democrática da Alemanha, RDA. República Democrática da Alemanha, RDA. O que é que nós estamos vendo aqui, meus queridos? Essa divisão bipolar do mundo. Tudo bem? Então, a divisão representada do território alemão refletia um contexto geoestratégico de busca por. O que é que os blocos buscavam? Áreas de influência. Quanto maior a sua influência, mais poderoso é o bloco. Então, a alternativa correta para a questão, letra B de bola. Fala. Qual? República Democrática da Alemanha. República Democrática da Alemanha, RDA. E República Federal da Alemanha, RFA. Alemanha Federal Ocidental, capitalista. Alemanha Democrática, socialista. Tudo bem? Mais uma questãozinha de Guerra Fria. Olha para essa imagem. Na Guerra Fria, cada bloco tinha sua zona de influência, como a gente acabou de ver. E cada bloco investia nessa sua zona de influência. O que você está vendo na sua esquerda é o chamado Plano Marshall. Plano Marshall. O que é o Plano Marshall, professor? É o investimento dos Estados Unidos em países capitalistas, particularmente os europeus. Aí você tem a quantidade de dinheiro que cada país vai receber dos Estados Unidos. Era uma forma dos americanos influenciar e controlar essas outras nações. Era uma forma dos Estados Unidos se fazer presente nessas nações. Tudo bem? Do outro lado, em vermelho, você está vendo ali o Comecon. O que é o Comecon? É a zona de influência econômica da União Soviética, tá? Então, os países do bloco socialista também recebiam apoio financeiro da União Soviética, com o objetivo de aumentar a sua área de influência. E a próxima questão ela vai falar exatamente sobre isso. Olha só, o texto indica que durante a Guerra Fria, as relações internas em um mesmo bloco foram marcadas pelo ou pela. Olha o texto. Os soviéticos tinham chegado a Cuba. Olha para cá, de novo a questão. Cuba é um dos países, está aqui, ó. Não sei se dá para ver aqui, ó, nesse quadradinho. Perdão. Volta. Nesse quadradinho aqui, ó, perto da África, tem uma ilhazinha vermelha. Ali é Cuba. Tá? Cuba vai fazer uma revolução em 59 e vai se aproximar da União Soviética, vai entrar na zona de influência socialista. Aí voltando à questão, os soviéticos tinham chegado a Cuba muito cedo, na década de 60, esgueirando-se pela fresta aberta pela imediata hostilidade norte-americana, em relação ao processo social revolucionário. Durante 3 décadas, os soviéticos mantiveram sua presença em Cuba com base na ajuda militar. Olha a resposta da questão, textualmente, mas, sobretudo, com todo apoio econômico. E ninguém dá dinheiro para ninguém de mão beijada. Quando a União Soviética investe em Cuba, ela quer fidelidade. Ela quer que aquele país se submeta à sua influência, à sua interferência.
A questão do Enem, ela vai te dar a resposta. São poucas as questões que você precisa ter um conhecimento para além. A resposta ela está aí, presente. Tá? Então, quando ele fala, o texto indica que durante a Guerra Fria as relações internas no mesmo bloco foram marcadas pela subordinação. Quem estava do lado do bloco socialista tinha que se subordinar à União Soviética. Quem estava do lado capitalista tinha que se subordinar aos Estados Unidos. Então, a alternativa correta para a questão, letra C de cuscuz, porque cuscuz é melhor do que muita gente, não é verdade? A próxima questão. Aí, a gente vai entrar praticamente já estamos na retinha final, tá? Eu acho que tem mais 3 questõezinhas. Nessa, a gente vai mostrar a questão das bombas, tá? Olha para essa escala aqui, ó. Essa pequenininha, a Little Boy, a primeira bomba atômica detonada na história. Aliás, a primeira foi a Trinity, mas a primeira sobre uma população civil, tá? Foi detonada na cidade de Hiroshima, em 6 de agosto de 1945. Outra efeméride. 80 anos das bombas atômicas. Pode ser que apareça aí na prova da UES, quem vai fazer no próximo final de semana. A Little Boy foi detonada, foi jogada pelos americanos. Os americanos, eu preciso dizer isso, né? Eles mandam um ultimato para os japoneses. Eles mandam que tem uma nova arma capaz de destruir uma cidade inteira e pediu para o Japão se render. O Japão achava que era blefe, ninguém tinha uma arma dessa. E aí eles decidem jogar contra o Japão. O argumento dos Estados Unidos foi colocar um ponto final na guerra. A guerra estava demorando, o Japão estava se prolongando, o Japão tinha armado um sistema defensivo enorme em várias ilhas. Não sei se vocês sabem, mas o Japão tem milhares de ilhas. Não é só uma ilha, que é o Japão. É um arquipélago gigantesco. E os americanos estavam demorando demais, então eles jogam as bombas para terminar. Tudo bem? Outra coisa, o presidente americano, Truman, ele recebe uma lista de cidades que poderiam receber a bomba atômica, tá? Aí, dessa lista de cidades que ele recebe, ele circula uma e risca. E diz, essa daqui ninguém vai bombardear. Qual foi a cidade que o presidente Truman preservou? Kyoto. E por que ele preservou Kyoto? Porque lá tem um festival de cerejeiras muito bonito, mas principalmente porque foi a cidade que ele passou a lua de mel dele. Aí ele diz, não, essa daqui vamos deixar quieto, o resto a gente pode detonar. E por que Hiroshima foi a cidade escolhida? Escute bem, para você ver até onde vai a maldade humana, tá? Várias cidades podiam receber a bomba. Por que Hiroshima? Porque eles queriam uma cidade onde o céu estivesse limpo e sem nuvens, porque eles queriam observar melhor os efeitos da bomba. Uma experiência científica. A bomba de Hiroshima, ela matou automaticamente 70 mil japoneses. A maioria das pessoas simplesmente desapareceu. Porque o calor que a bomba gera, na hora que ela é detonada, é um calor centenas de vezes maior do que a superfície do Sol. E se você for exposto a uma temperatura dessa, você simplesmente sai disso que é você, um ser humano, para vapor. Então as pessoas simplesmente evaporaram. Azar teve quem estava um pouco longe. Porque à medida que a onda de calor ela vai se afastando, ela vai diminuindo a temperatura. Então tem casos onde a onda de calor passou por você, forte o suficiente para lhe cozinhar vivo, antes de você perder a consciência e morrer. Há relatos de pessoas que saíram andando atordoadas e os pedaços de carne cozida caindo do corpo. Esses tiveram um azar terrível, tá? Jogaram a primeira bomba em Hiroshima, os japoneses não se renderam. Jogaram a segunda bomba em Nagasaki, os japoneses não se renderam. Ameaçaram jogar uma terceira em Tóquio, os japoneses se renderam. Durante a Guerra Fria, americanos e soviéticos vão empreender essa corrida e vão produzir artefatos cada vez mais destrutivos, saindo das bombas de fissão, que são medidas em quilotoneladas, para as bombas de fusão, que são medidas em megatoneladas. E aí os soviéticos, me perdoe a palavra que eu vou usar agora, vão fazer esse estupro da natureza, a Tsar Bomb.
maior artefato explosivo já produzido pelo ser humano. Eles fizeram ela com 100 megatoneladas, mas testaram ela com 50, que é o vídeo que a gente vai acompanhar agora. Vai, Juninho. Isso é o teste da Tsar Bomb, tá? Сброс. Бомба приближается к точке взрыва. Высота 4000 метров. Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. В это же время с самолета, находившегося в 250 километрах от точки взрыва, был виден Meus amores, essa bomba, ela pode ser vista e ouvida por pessoas que estavam a 300 quilômetros de distância. Se essa bomba detonasse aqui, alguém que estivesse em Iguatu conseguiria ver e ouvir. Esta bomba, ela causou um raio de destruição de 35 quilômetros. O que significa dizer que se ela fosse detonada aqui, ela destruiria não só Fortaleza inteira, como algumas cidades da região metropolitana. O corpo central dela chegou a 60 quilômetros de altura. A coisa mais alta que existe na Terra é o Everest, que tem 9 quilômetros. Essa bomba chegou a 60. Janelas que estavam a 900 quilômetros de distância quebraram. Se essa bomba detonasse aqui, ela quebraria janelas em Recife. Esse é o tamanho da brincadeira que os homens se envolveram na Guerra Fria. Por isso que foi um período de tensão constante, com medo dessas armas destrutivas que foram feitas na corrida armamentista. É isso que essa questãozinha quer que você entenda, que vai ser a minha última questão, porque está encerrando a nossa aula. Gostei demais aqui desse papo com vocês. Espero que vocês também tenham gostado. Espero que tenha dado para relembrar uma porrada de coisa. E mais uma vez, o slide vai ficar à disposição. Deixa eu só te dar o gabarito dessa questão. Opa! Saiu. Só te dar o gabarito da questão. Pronto. Espera aí, vamos passar essa. Gabarito, letra B, tá? Das outras duas questões, vou te dar logo o gabarito. Dá para passar para as outras questões? Acho que tem mais duas. Vai. Essa daí também, letra C, corrida armamentista. E a última da guerra da Ucrânia, resposta, letra D de dado. Tá bom?